sobre a Lava Jato, o papel exercido pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol, que cometeram vários crimes à frente da Lava Jato. Um dos principais crimes, muito evidente, a participação efetiva do Moro como um conselheiro, e não só como conselheiro, como uma pessoa que interferia, inclusive, nas ações da Lava Jato. Agora nós temos aqui uma demonstração clara de que mais mensagens aparecem, demonstrando a cooperação da Lava Jato com os Estados Unidos, que foi permanente e ilegal. Deltan e Moro esconderam tudo do Supremo Tribunal Federal. O jornal 247 destaca exatamente essa notícia. Um novo pacote de mensagens da Lava Jato foi enviado pela defesa do ex-presidente Lula numa petição ao STF nesta quarta-feira, 17, e comprova que a cooperação ilegal entre a Lava Jato, o FBI, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e outros órgãos aconteceu de maneira intensa e permanente. Ilegal, a cooperação foi escondida do STF e da defesa de Lula. Num trecho da petição, a defesa de Lula esclarece a razão de Moro vetar perguntas dos advogados nas audiências. O motivo é chocante. Quantas vezes a defesa técnica do aqui reclamante fez perguntas em audiências sobre essas entrevistas e sobre a cooperação da Lava Jato com autoridades norte-americanas, e as perguntas foram indeferidas pelo então juiz Sérgio Moro. Aqui está o real motivo. A cooperação era ilegal e clandestina. O conjunto de mensagens caracteriza, segundo a defesa de Lula, uma cooperação selvagem fora da lei dos procuradores da Lava Jato com a ciência e a anuência do então juiz Sérgio Moro. Em explicações ao Supremo Tribunal Federal e os órgãos de controle do Ministério Público e do Judiciário, a Lava Jato mentiu de maneira sistemática, negando a existência de relações de ações comuns com autoridades estrangeiras, como nesta peça de 2016 citada pela defesa de Lula. Conforme já foi informado anteriormente, no Brasil, o acordo de leniência da Odebrecht S.A. foi firmado em 1 de 12 de 2016, exclusivamente com autoridades brasileiras, inicialmente com o Ministério Público Federal, sendo signatários membros integrantes desta força-tarefa e do grupo de trabalho junto ao gabinete do Procurador-Geral da República. E não existe, portanto, acordo de leniência ou ato conjunto semelhante, neste caso, que tenha sido firmado ou conte com a participação de autoridades estrangeiras, sejam estadunidenses ou de outra nacionalidade. Não há, portanto, registros de tratativas realizadas pelo MPF de Curitiba com autoridades e instituições estrangeiras, já que o acordo de leniência celebrado pelo MPF não é ato decorrente ou dependente de cooperação internacional. Na petição, a defesa de Lula apresenta diversos diálogos que comprovam a cooperação ilegal, uma troca de mensagem de 7 de abril de 2016. E veja aí, pessoal, a demonstração clara, por meio dessas mensagens que já foram descobertas, todo mundo já tem acesso, inclusive, a várias partes dessas mensagens, uma demonstração clara da posição arbitrária, desrespeitosa do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Essa mensagem aqui, veja só, essa mensagem que, inclusive, graças ao hacker de Araraquara, temos aí a comprovação da participação criminosa do procurador Deltan Dallagnol e do ex-juiz Sérgio Moro à frente aí da Lava Jato. Deltan, ele diz o seguinte: caros, os americanos, a nosso pedido pretérito, estão desenvolvendo o caso da OD, no caso a Odebrecht. A Carol, da PGR, ela diz o seguinte: Deltan, os advogados que estão negociando o acordo aí nos Estados Unidos são americanos ou é um escritório brasileiro? O Deltan responde: americano, caso me equivoque. Outra troca de mensagem de 26 de setembro de 2016 fala o seguinte:
refere-se diretamente à colaboração clandestina com o FBI. O Carlos Bruno diz: PG, houve alguma resposta do FBI no caso do servidor, computador com senha? O Paulo responde: só aquela do e-mail. Sobre essa troca de mensagens, a defesa de Lula observa que o citado e-mail foi sonegado pela operação. Note-se bem a referência feita nesta mensagem a informações recebidas pela Lava Jato do FBI. Só aquela do e-mail. Onde está esse e-mail encaminhado pelo FBI? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes eram os que estavam inclusos aí. E ela diz mais: além disso, a força-tarefa constrangia ministro do STJ com vazamentos planejados de delações vazias, delações sem sentido, para a imprensa, depois de ter levantado o patrimônio dos ministros da Corte junto à Receita Federal. Veja só, então, uma atuação totalmente criminosa dos procuradores da Lava Jato, nesse caso aí, da Odebrecht, no processo contra o ex-presidente Lula, que terminaram deixando Lula mais de 500 dias preso, inclusive, sem ter provas nenhuma do seu crime. Então, isso aí é uma demonstração clara de como o Estado de Direito ele foi afrontado, ele foi negado, ele foi vilipendiado, como os direitos do cidadão foram totalmente negados, chegando ao ponto, inclusive, de querer mudar a interpretação da Constituição para que, finalmente, Lula seja preso em segunda instância. Foi o que, de fato, ocorreu, infelizmente, inclusive com, a época, a presidente do Supremo Tribunal Federal era a ministra Carmen Lúcia, e ela também, como ministra lavajatista, ela atuou dessa forma, inclusive, impedindo a eleição, a candidatura do ex-presidente Lula e levando, inclusive, dando margem para que ele seja preso, mesmo que sem provas. Ou seja, fizeram todo um rebuliço, também os ministros do Supremo Tribunal Federal, fizeram até mesmo todo um rebuliço para mudar a forma da interpretação da Constituição, porque está claro que se não tiver prova suficiente, então você não pode prender o indivíduo se não tem prova suficiente. E se ele está em segunda instância, ainda condenado em segunda instância, ainda tem a terceira e a quarta instância, e aí chega ao ponto de, não, vamos prender na segunda instância. Foi um verdadeiro circo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Comente também e compartilhe os nossos vídeos. Até mais. Nos autos de origem, definitivamente não está e nem foi exibido a esta defesa técnica, a despeito da expressa determinação do excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski. Outras mensagens reforçam o contato permanente da Lava Jato com o FBI, sem que isto esteja documentado nos autos, ou ainda sem a observância dos canais oficiais e do procedimento previsto em lei. Afirma a defesa de Lula. Uma mensagem de 27 de setembro de 2016 deixa patente. O Paulo diz: falei com a Júnior do FBI, ela vai cobrar a questão do cripto, melhor dizendo, da cripto. A defesa de Lula apresenta uma sequência de trocas de mensagens entre os procuradores que atestam a dimensão da colaboração clandestina. Na mensagem abaixo, por exemplo, existe a indicação de documentos que foram firmados entre a Lava Jato de Curitiba e o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que jamais foram levados aos autos de origem, mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter instado a Lava Jato para essa finalidade. Veja bem, uma coisa criminosa que foi feita, você tem uma interferência dos Estados Unidos, e aí eles usando de má fé, o procurador Deltan Dallagnol, usando de má fé, faz exatamente todo o conluio com os Estados Unidos, enquanto que para a imprensa ele soava, se apresentava como aquele que estava acabando com a corrupção no Brasil e que a Lava Jato estava definitivamente resolvendo esse problema. E aí, cada vez evidente, a participação criminosa do Dallagnol
e também do Sérgio Moro, à frente do processo contra o ex-presidente Lula, demonstração clara de que a única preocupação central que eles tinham era prender o ex-presidente Lula para que ele não fosse eleito novamente presidente da República. E, infelizmente, isso foi feito. Mas, como toda mentira tem perna curta, isso agora já ficou patente, né? Resta apenas agora o Supremo Tribunal Federal finalmente acusar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e também decidir que todos os processos contra o ex-presidente Lula sejam anulados, uma vez que são totalmente viciados, totalmente criminoso, feito de maneira nefasta. A defesa de Lula apresenta uma sequência de troca de mensagem entre os procuradores que atesta a dimensão da colaboração clandestina. Na mensagem abaixo, por exemplo, existe a indicação de documentos, né, como já falei, do DOJ. E aí tem mais uma coisinha aqui, que diz aqui, a seguir a mensagem de 20 de maio de 2016. Paulo, conversei então com o DOJ sobre esse acordo. Eles ligam toda semana querendo saber novidades. Na mesma ação, a defesa de Lula aponta que os procuradores da Lava Jato faziam pressão escancarada a ministro do STF. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes eram alguns de seus alvos, segundo os diálogos. Veja bem, eles utilizavam, inclusive, todo esse processo aí da Lava Jato para constranger também o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente aqueles que não se colocavam diretamente a serviço dos interesses da República de Curitiba.